Uma grande distorção de quando a gente começa a abrir o nosso coração para a mediunidade que a gente é chamado, que a gente recebe no nosso coração, se colocar num lugar de perfeição. A gente muitas vezes, né, falo a gente porque isso aconteceu muito comigo, se exige um nível de perfeição e mata em muitos níveis o nosso eu humano, né? A gente quer realmente busca o melhor, a gente busca a expansão da consciência, a gente busca uma conexão espiritual mais elevada. Mas quando a gente entra nisso de uma forma tacanha, né? Vamos dizer isso assim, porque é meio isso, tá? A gente acredita que a gente precisa se transformar em um monge budista, né? Se desconecta da matéria, se desconecta da nossa verdade, do nosso jeito de ser, de expressar quem a gente é no mundo. E isso é um erro, de certa forma. Sim, a gente precisa mudar valores, a gente precisa perceber as nossas sombras, colocar, assim, todo aquele peso das coisas que estão acontecendo no nosso colo e não no colo dos outros. E esse é um processo bem difícil, porque a gente vai precisar olhar para o nosso lado que realmente precisa de um reparo para poder continuar agindo com amor, com leveza. Mas a questão é, às vezes a gente entra tanto nisso de uma forma desarmônica que isso vira um peso na nossa vida. Essa exigência de perfeição pode nos levar a um lugar bem fundo. E eu sei disso por uma pessoa que chegou nesse lugar. Eu entrei em um nível de autoexigência tão grande que eu não me permiti durante muito tempo sentir os prazeres da vida. Fiquei em um lugar limitado e toda vez que eu daqui a pouco escolhia fazer uma coisa que para mim antes era natural, nessa versão nova, eu queria não fazer ou me sentia culpada por fazer. Coisas simples como beber um chopp com os meus amigos e outras coisas entraram num nível de alta exigência muito desafiador na minha personalidade. Deus o livre falar um palavrão ou achar que eu estava pensando mal de alguém. Eu entrava num nível de autodepreciação por ainda não sou o suficiente, ainda não sou boa o suficiente, ainda não entendo o suficiente, eu ainda preciso me conectar mais, meditar mais e olhar melhor para as coisas. E isso foi minando o meu eu que foi trancado no porão. E isso foi trazendo desordens emocionais para mim durante a caminhada. Então eu tô fazendo esse vídeo para você que acha em algum lugar ainda que você precisa ser perfeito. E você já é perfeito, porque você é único. É como se você fosse uma energia que o Criador fez e jogou a forma fora. Ninguém vai conseguir fazer o que você faz do jeito que você faz no mundo. Por mais que seja uma linha de produção, cada um vai ter o seu jeito, a sua forma de segurar a ferramenta, mas cada um vai fazer do seu jeitinho único de ser tudo que faz no mundo. E isso é bom. Trabalhar o merecimento de paz, de amor, de abundância na vida vem principalmente desse lugar. Quando a gente entende que a abundância é estar conectado com a energia do amor próprio, com a energia das coisas, de um lugar mais centrado, aceitando a sua imperfeição dentro da perfeição que é, e entendendo essa parte, as coisas ficam mais leves, né? Porque não tem que ser pesado o fardo, tem que ser levinho, as coisas têm que fluir melhor para sua vida. E quando a gente está deixando isso de lado, buscando autoconhecimento e tudo isso, é importante a gente se conhecer. E não tem ninguém que vá poder fazer isso melhor do que você mesmo. Ninguém. Você pode acessar terapias que vão te apoiar e várias outras coisas, mas autoconhecimento fala de
conheça a ti mesmo, né? É a frase clássica. Então, quando a gente percebe isso dentro da nossa vida, é entender, bom, por que eu reajo dessa forma quando alguém faz isso comigo? Aonde é que estão as minhas amarras? O porquê que eu penso dessa forma com relação a tudo que está acontecendo na minha vida? Onde é que eu estou me negando a entregar quem eu sou por medo de ser rejeitado, por ser, sei lá, ser visto, pessoa estranha? Seja estranho, seja você, que nem diria Pitty, né? Mesmo que seja bizarro para outras pessoas, não importa. É importante você ser da forma que você quiser ser e expressar. E entender que isso não é o destino. Isso que muda a chave. Quando você começou a ser formado, o seu ego, quando você era criancinha, você teve uma visão e acreditou piamente naquilo. De que você era daquela forma. Porque você acreditou nas coisas que os teus pais te disseram, você acreditou no que o mundo te entregou como resposta, também de acordo com o que você entendia ser você, e aceitou isso como verdade. E eu te digo que você pode mudar todas essas perspectivas. Porque ontem você foi aquilo, mas hoje você não precisa ser, se você não quiser. Mas pode ser se quiser. Quando você se entende com você, vê a sua beleza, vê as suas qualidades, entende o que você faz de melhor no mundo, você se coloca em movimento em direção a isso. Cada pessoa tem qualidades, independente de quais elas são. Tem pessoas que têm habilidades manuais, tem habilidades de foco, tem pessoas que nasceram para ficar atrás de um computador e ficar operando aquilo de uma forma magnífica. Cada um tem o seu dom. Só que, se você está buscando isso na tua espiritualidade, pode estar distorcido. Presta atenção no que você está recebendo de informação. Às vezes a gente tem muita informação que está distorcida lá de lá. Tipo, pecado, tudo é padrão energético, tudo que tu acredita existe. Só que a questão é, se você é uma luz energética de puro amor e o Criador te ama incondicionalmente e você aceita isso como a sua verdade, não tem possibilidade de você ser maltratado pelo Criador, a não ser por você mesmo. Aí tá a coisa. Você que faz o caos da tua vida acontecer. Então pega a maletinha e bota no teu colo. Porque se a gente ficar terceirizando esse poder, porque Deus não fez isso, não, bota o dedinho na molerica, no ori, que nem dizem, né? E percebe no teu mundo. Quais são as coisas que você está se queixando? E o quanto você não está olhando para o lado que precisa ser mudado daquilo. Porque se você está vivendo o mesmo ciclo durante muito tempo na tua vida, é porque em algum lugar você ainda não pode subir em direção ao que você quer, porque você acredita que não consegue, ou que você não merece, ou que você não vai dar conta, ou que aquelas coisas não são para você. Porque você está tentando se adaptar à realidade e fazer coisas que você acredita que vão te dar mais resultado. E eu falo isso de um lugar de extrema autoaplicação. Não tô falando aqui porque... Não, eu já tentei entrar por tudo que foi porta nessa internet, na carreira, na espiritualidade, até eu entender que a essência estava fora. Sabe quando te dá uma chave? Tipo assim, isso aqui sou eu. Sem máscara, sem filtro. Assim, cara, sou eu essa pessoinha aqui. Que tem uns problemas emocionais, que foi muito sensível, que era dita manteiga derretida, porque não podia. Excesso de sensibilidade.
que me fez virar terapeuta para poder primeiro me tratar. Então, o trabalho de terapeuta veio depois. Quando eu comecei a achar as chaves para curar em mim as nhacas da vida. E dizem, né, não sei se é verdade ou não, que onde é o nosso maior calo, nossa maior montanha, é a nossa montanha de ensinamento, né? De transpor aquilo para o mundo. Não importa qual é. Qual é a tua montanha? O que tu veio fazer? O que tu veio trazer de forma diferente para o mundo, do que tu vive e do teu emocional? Aonde é que tá abalado? Porque às vezes é nesse lugar. Tem pessoas hoje que trabalham com espiritualidade, que tiveram um monte de relacionamento ferrado na vida e que hoje trabalham com relacionamento. E por que fizeram isso? Porque tinham uma missão de entendimento daquela área. Precisou aprender a se priorizar, a ver os problemas com o papai e com a mamãe e uma série de outras coisas de forma que aprendeu aquilo como sendo uma verdade e trazendo dor para sua vida. E hoje essa pessoa tem um dharma, não só um karma, mas um dharma, de transformar algo que foi negativo na sua experiência aqui agora, que veio de algum outro lugar, que a gente não sabe o que a gente fez lá no passado, né? Cada um com seus problemas. E trouxe para transformar nesta realidade aqui e agora. E transformar isso numa entrega, né? Num dharma para o mundo. Independente de qual é o teu tipo de servir. Mas a questão da mediunidade é a gente entender que cada um vai ter um nível de captação mediúnica. Vão ter pessoas que vão escutar, vão ser os audientes, que é o meu caso. Vão ter os clarividentes, que vão enxergar as coisas. E vão ter os outros tipos de pessoa que vão estar demonstrando aí outros tipos de mediunidade, né? Como é que é? Telecinese, de movimento de coisas, de poder ser um médium curador, que trabalha com cura espiritual, com cirurgia espiritual. E todas as qualidades mediúnicas a gente pode desenvolver durante a nossa vida. Às vezes a gente vem com um invólucro de mediunidade, de certa forma, um pouco bloqueado, para a gente se sentir mais confortável com aquilo. Porque em algum nível a gente pode ter medo, a gente pode ter bloqueios com relação ao que está acontecendo. Mas quando a gente descobre isso, a gente perde o medo, entende que quando acontece conosco, é porque alguma coisa a gente precisa aprender com isso e aprender a blindar, aprender a liberar. A primeira vez que eu recebi qualquer tratamento espiritual, eu ouvia vozes atacando a pessoa que estava me atendendo. E eu não entendi nada daquilo. E eram quem? Meus amigos, né? Onde eu estava me sintonizando. E juro para vocês, a frase que eu ouvi foi: o que você quer aqui com essa fubanga? Descreva fubanga. Não sei. Mas a frase era essa. Então, eu me senti mal naquele momento. Eu falei, nossa, como eu tô pensando dessa pessoa dessa forma? Eu não sou assim, eu não penso isso das pessoas. E eu escutava aquilo como se fosse a minha cabeça falando. Depois de um tempo, que eu comecei a me dar conta que aquela voz ali era a voz de um obsessor que estava atuando no meu campo mental. E eu não tinha menor filtro do que estava acontecendo. Eu estava ali de marionete, ouvia a voz. Hoje é dia. Hoje o que a gente vai fazer para tirar a vida? Ouvi milhares de vezes. Por isso que eu fui procurar ajuda. Porque eles queriam que eu desse cabo de mim mesma. E eu escutava aquilo e sentia uma dor no meu coração que era insuportável. Até o dia que eu fui procurar ajuda. E aí eu chamei uma menina que fazia reiki. Olha, reiki, terapia de energia. Eu, pô, legal isso aqui, vou lá. Aí fui, cheguei lá. E aí eu deitei na maca
me senti super bem quando acabou, mas durante toda a sessão era uma tortura mental. Quando eu acabei de fazer a sessão, ela me ofereceu um curso de Reiki, que ia ser no final de semana. E eu falei, beleza, tô indo, preciso aprender. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha. Olha que louco isso. Eu fiquei com vergonha do que eu estava escutando. E eu pensei, bom, eu preciso aprender a fazer isso sozinha, porque vai me ajudar. Porque daí pelo menos eu vou ter mais controle do que está acontecendo. E isso foi muito desafiador para mim durante muito tempo. Porque eu desenvolvi a minha mediunidade eu comigo. Eu aprendi com pessoas, mas sempre foi eu comigo. Eu nunca pertenci de uma forma direta a nenhum grupo mediúnico, de nenhuma forma. Mas eu fui aprendendo e o meu processo foi sempre de me autoconhecer, de me autoexperienciar. E hoje eu consigo executar um trabalho muito potente porque me soltou de dogmática. Ah, tu precisa fazer isso? Não. Inclusive, hoje eu consigo ver os meus mentores, vocês podem talvez me conhecer lá do Tarozinho, que é justamente um trabalho que a gente faz, né, que eu trabalho com a energia dos pretos velhos, para trazer conhecimento e autoconhecimento através dos oráculos, que é uma outra linha de trabalho, vamos dizer assim, de orientação, para chegar em outras pessoas que estão buscando através do tarô, dentro do barulho de um monte de coisa que estão ouvindo, uma orientação mais de consciência e menos de será que estão me traindo? Sabe aquela coisa? Então tem um porquê disso, desse trabalho. Mas a questão é eu entender o porquê que eu tô escolhendo fazer dessa forma. Porque isso me trouxe segurança para eu entender isso é verdade dentro do meu universo ou não é. Eu preciso fazer isso, tal. Uma vez eu fui, nada contra porque eu sou um bandista, inclusive eu vejo os meus guias. Olha, eu sou fora do dogma. Eu sou um bandista de ver o mentor, de ver e sentir a energia dele. E de usar, sim, algumas ferramentas, como cachimbo, às vezes eu uso, café preto e algumas coisas, mas é muito mais simples. Uma vez me pediram para levar uma bandeja com latas de Guaraná. Aí era uma bandeja e tal. E aí eu fiquei na minha cabeça com aquilo. Como assim? Estão me pedindo uma lata de Guaraná para isso. Na minha mente não entrava. E aí e aí o que aconteceu? Eu entrei e meditei sobre isso e disseram, não precisa lata de Guaraná. Tu precisa emanar energia de alegria. Então não é a bandeja que tu vai fazer. Se tu quiser, tu vai pegar, então, doar pacotes de bala para crianças. Leva e doa para uma instituição de criança. Doa para fazer o bem para outra criança. Não precisa largar uma bandeja na encruzilhada. Tu larga uma bandeja para o irmão que está do teu lado que precisa de um alimento. Tudo é forma. Não, a entidade, ela é elevada, não precisa de nada teu. Isso é pro teu ego humano. Então não é desacreditar, porque tudo que tu faz com fé funciona. Esse é o primeiro ponto. Se você for lá no Allan Kardec receber um passe mediúnico, vai funcionar, porque tem uma equipe espiritual envolvida com aquilo. Se você for no terreiro, vai funcionar, porque vai ter uma equipe espiritual que vai estar trabalhando junto com aqueles médiums, que é a médium de passagem, médium de incorporação. E eu já fui, e já frequentei como consulente, como pessoas a se receberem o tratamento, mas entrando em alguns níveis de questionamento interno meu, Carol.
Então eu não estou dizendo que a tua verdade e a minha são diferentes, mas a questão é, eu estudo e capto o que faz sentido com a minha coerência energética. E isso que é você perceber dentro de você o que é coerente. Você pode se sentir muito bem dentro de um lugar, mas se aquele lugar passa a não ser mais coerente, você vai sentir no corpo a incoerência. Você vai sentir na sua mente a incoerência. Você vai perceber coisas de outras formas. E não tem erro. Tem autorrespeito e autorresponsabilidade de quê? De amor. É amar, é entrega, é alegria. E não é só o eu espiritual, elevado, não sei o quê. Não adianta você ler a Bíblia e pegar e ficar atacando o cara da Umbanda. Não adianta você ser taoísta ou, enfim, o que você for, e você achar que só a tua verdade é absoluta. A mesma coisa, eu amo o Gita, Bhagavad Gita. Estudei já muitas coisas sobre essa parte do Mahabharata e a cultura hinduísta, e tem coisas maravilhosas escritas nas grandes escrituras. Mas ao ponto de dizer que só os grandes sábios encarnados têm a verdade e que nós somos submissos, inferiores e que todo mundo está vivendo do mundo de karma, não sei o quê, para mim não é coerente. Até porque a verdade ela está dividida em todo mundo é uma coisa só. Eu e tu, se tu tá aqui, tu tá precisando receber do que eu tenho para te dar. Mesmo que seja para ser indiferente com o que eu vou te falar. Mesmo que seja, se você não gostar do que eu disse, para me atacar. Porque em algum lugar, quando você se sente atacado, é aí a tua ferida. Eu sinto muito te dizer. Porque você está se sentindo separado da outra pessoa. E eu e você somos uma energia só. Se eu falar para você de física e você dizer, não, isso aí que você está falando é bobagem, isso não é física. Ok? É só um ponto e uma perspectiva. Porque é isso que funciona. O universo, ele não é feito de uma verdade absoluta. A única verdade absoluta é o amor. E não é o nosso amor humano, porque o nosso amor humano ele é bem egoísta. Ele tem uma série de coisas e máscaras que você só vai conseguir desenvolver ele em plenitude quando você realmente for respeitando a tua essência, quem você é, não querendo ser mais ou menos do que ninguém, não se colocando numa posição de superioridade, mas de respeito com o que você sente no seu coração. É como eu falei, para mim não tinha coerência no meu coração aquilo. Para mim era mais coerente fazer de outra forma. Então, tem alguma coisa certa ou errada? Não, tá tudo bem. Depende do que você se propõe. Depende do que você quer e você quer realizar na sua vida. Então não tem um certo ou um errado. Quando você está nessa energia de perceber as coisas de uma forma mais, sei lá, do seu jeito. E não é esse lugar assim, sabe, de indiferença ou de meter o louco. Não é isso. Mas é perceber que quanto mais você vai adquirindo consciência e mentalidade, mais o teu universo se expande, mais você se conecta com outras pessoas, mais você entende que o outro tá te trazendo, se te fez mal, é uma cura que tu precisa ver. É alguma coisa que tu tá acreditando. Se eu chegar para você e falar que você é uma pessoa inconsequente, que você não faz isso ou aquilo, você pode ficar muito bravo comigo. E por quê? Porque em algum lugar você acredita nisso. Ou você acha que eu tô atacando você. E qual é a verdade tua que não está forte o suficiente para você não acreditar na minha palavra? E isso ser um veredito para tirar a tua energia. Porque é isso que acontece. Eu te ataco,
a tua energia se abre, você libera energia para o campo obsessivo, para os amigos se alimentarem de você, porque você está inconsciente. Você está aceitando o ataque. Você está aceitando a paulada. Porque é isso que acontece. Às vezes, tu vai falar alguma coisa para a pessoa e a pessoa tá tão fora que tá o amiguinho aqui, ó. Pra quê? Pra tu jogar no outro algo e que vai atacar ele e que ele vai te gerar um outro ataque. E aí aquela energia começa a se esvair do teu corpo porque a galera tá fazendo a festa. Conseguiram fazer a festa. Aonde um não briga, não tem briga. E quando a gente começa a exercitar isso no nosso emocional, essa blindagem, essa mentalidade mais coerente, as coisas ficam melhores. Tu vai alimentar a raiva de alguém que te ataca? Não. Tu simplesmente vai acreditar dentro de si, entender o que aquilo ali te afetou, restaurar isso e devolver consciência. Se alguém tá te atacando, a primeira coisa, imagina um tubo de luz violeta na volta da pessoa. É isso. Transmuta. Tá em mim, tá no outro. O que tá vindo do outro que é meu. Às vezes é isso. O outro tá me atacando porque eu acho que eu vou ser atacado. Eu tô falando as coisas, as pessoas vão acreditar nisso como um ataque. Porque o ataque tá dentro da cabeça. Porque todo mundo me ataca. Todo mundo me bate, todo mundo tem a sua verdade e eu não posso ter a minha? Como assim? Isso a gente vê muito, né? Porque aquilo, se eu pego e ataco uma pessoa por causa da fé dela, da forma que ela exercita a fé dela, ou da forma que ela expressa isso, e entendo que a minha verdade é absoluta em cima da outra, eu tô num lugar de incoerência. Sem energia inteira. E todo mundo é uma coisa só. É menos a mesma coisa. Né? A região lá do Oriente Médio. Milênios é a mesma coisa. Não, a minha fé é maior que a sua, eu vou te matar. Cara, que incoerência! Onde está a coerência? Coerência de amor, que é o que realmente é a fé. A fé liga a gente pelo amor. E não é pela conveniência do servir. Porque o relacionamento, muitas vezes, a gente vê isso nessa conveniência. Ah, eu amo fulano, tá, mas por que tu ama essa pessoa? Ah, eu amo porque eu amo. Ah, não é bem assim. Ah, eu amo porque ele cuida de mim, eu amo porque ele faz isso pra mim, eu amo porque ele me apoia, eu amo porque ele faz tal coisa. Tá, mas se amanhã ele parar de fazer tudo isso, eu não sei. Acho que não vai dar certo. É incondicional? Ama mesmo? Na boa e na ruim? Porque é meio isso, sabe? E não tô dizendo que você tem que suportar abuso, nada disso. Porque é aquilo, se a tua frequência tá maior e a da pessoa não tá chegando ali, em nível de consciência, de estar desperto e estar recebendo ataque espiritual, você pode fazer o quê? Orar pelo seu parceiro, por aquela pessoa. É a única coisa que você pode fazer. E se isso não surgir resultado, se não surgir resultado nenhum, que aquela pessoa vai ter consciência ou que isso vai mudar, aí sim, você deve fazer sim o seu passo. Você não veio aqui para sofrer, pelo contrário. Todo esse processo de despertar espiritual, ele traz para nós uma consciência de que a gente tem que ser puro, que a gente precisa aceitar tudo do outro, que a gente precisa se diminuir, que a gente tem que ser uma pessoa melhor. Claro que sim, mas ao mesmo tempo exige o quê? Que você esteja mais grato e mais feliz dentro da tua vida. Para quê? Para que você suba a frequência. Dentro da miséria, da dor e do sofrimento, você vai conseguir ter frequência alta? Muito improvável. Porque quem tá com fome quer comida. É os degraus do Maslow, né? É básico. A pessoa vai entrar em guerra por causa daquilo. Então não adianta você querer
algo muito elevado de alguém que está inconsciente nesse nível. E não importa a fome, se é comida. É fome de quê? Às vezes é fome de dinheiro, às vezes é fome... Não importa qual o nível de miséria. Porque a escassez está na emoção da pessoa. Então a pessoa pode ter recursos, sim, e ser uma pessoa escassa. Emocionalmente escassa. Por quê? Porque o dinheiro não supre o alto amor dela, não supre o que ela precisa desenvolver no coração dela. É perceber dessa forma. Então, se você está nesse processo agora de descolamento da sua mediunidade, do seu eu divino, da vida, volta. Porque é um misto. Você é material e precisa ter uma experiência material. Você precisa olhar para essa vida, para as coisas da vida, né? E também olhar para a tua parte espiritual para te trazer o quê? O apoio. É uma prática onde você vai ter o seu momento diário de conexão com a tua espiritualidade, com o teu eu interno. E isso não é muito tempo, tipo 10 minutos é de boa. Antes de dormir, fazer realmente os teus agradecimentos. Quanto mais grato você for antes de dormir, menos bomba você vai receber durante o sono. Puxa por tudo que tu é grato antes de dormir e agradece a tua cama, a tua noite de sono e poder descansar. E pede aí nesse lugar, já que tu já vai estar mais elevado, que você receba todas as soluções que você precisa na sua vida no dia seguinte, confiando que vai acontecer. E aí a chave começa a mudar. Os sonhos começam a vir. Os sonhos da onde você na sua psique está preso em algum lugar. Você tem todo o acesso às respostas do que está prendendo você nessa realidade, que é a realidade que você não quer viver. Mas ao mesmo tempo, você precisa se olhar e olhar para a sua vida, como aqui e agora, com amor pelas coisas que você pode, que você tem, e não ficar só almejando o que você ainda não tem, porque você só tem o agora. Então é entender o recurso que você tem agora e usar isso ao teu favor. Para quê? Para te trazer paz no coração de ser quem você é de verdade. Ser essa tua versão mais fluida com a vida. Sendo a sua personalidade, a sua personagem, né? Aqui junto com a sua mediunidade afinada no amor que você sente quando acessa. Você sente. Ah, eu não sei como entender se é o obsessor ou se é o mentor. Não tem como você errar. O obsessor vai dar aperto no coração, porque vai ser lascada de pensamento ruim. Toma, toma, toma. E o mentor vai ser a voz que vai te acolher, que tu vai sentir preenchimento no chakra cardíaco, vai sentir teu coração ficar leve, a tua respiração ficar boa, o teu corpo ficar gostoso, uma sensação gostosa de estar no teu corpinho. Não tem como errar. Mas para isso precisa praticar. E a tua tarefa é essa. Você está aqui para praticar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, também de deixar o like, de compartilhar aí para mais pessoas poderem acessar esse conteúdo. Um grande beijo para você, muitas reflexões e viva a sua vida com alegria no agora. Um grande beijo e até mais.